Olá, então continuando a nossa disciplina de projetos de máquinas 2, a gente vai começar agora os sistemas de transmissão de potência. O que é um sistema de transmissão de potência? Então, uma máquina, um equipamento que necessite de movimento ou de força, geralmente é movida por um motor elétrico. E para transmitir essa potência do motor para os diversos locais da máquina, a gente usa um sistema de transmissão de potência. Às vezes a gente acopla diretamente no motor que a gente quer mover, mas geralmente a distância não permite da onde está o motor para onde vai ficar o eixo movido da máquina, ou a gente quer mudar a rotação na máquina, não quer a rotação de saída do motor, mas quer uma outra rotação no eixo, ou a gente quer um outro torque no eixo. Para isso a gente usa um sistema de transmissão de potência. Então a gente vai transmitir essa potência do motor que está sendo gerada no motor através da energia elétrica para outro local na máquina, podendo mudar tanto a velocidade como o torque, porque potência é velocidade vezes o torque. Basicamente, a potência a gente mantém, com exceção das perdas que a gente tem por causa da transmissão, então perdas de atrito, perdas por temperatura, perdas por ruído, mas a gente acaba mudando, ou pode mudar, ou a rotação ou o torque na nossa transmissão. E um dos sistemas mais antigos de transmissão e muito utilizado até hoje é o sistema de transmissão por correias. Então, o primeiro dos assuntos que a gente vai ver em projetos de máquina aqui de sistema de transmissão de potência vai ser transmissão por correia. Então, as correias planas e as correias em V, a gente pode ter tanto correia plana como correia em V. A correia plana são as correias que estão há mais tempo em funcionamento já, então ela já tem um bom tempo de uso e ela pode transmitir até 2.200 CV de potência. É bastante coisa. Então, apesar da sua simplicidade, ela tem uma capacidade de transmissão de potência muito alta e rotação de até 18.000 RPM. Então, além da potência de 2.200 CV, uma rotação de 18.000 RPM. E força tangencial até 50 kN. Aí também a gente tem uma velocidade tangencial de 90 metros por segundo, que é bem alta para um sistema de transmissão de potência, e uma distância de centro a centro até 12 metros. Significa o quê? Que do centro do eixo do meu motor até o centro do eixo da polia, onde que vou transmitir esse movimento, eu posso ter até 12 metros de distância. Então, é uma distância bem grande para se transmitir com um sistema de transmissão de potência só. Então, além da grande capacidade de transmissão de potência e de rotação, você pode ter uma distância muito grande de transmissão. A relação de transmissão de ideal até 1:5. Então, como eu falei, são sistemas de transmissão de potência. O que significa uma relação de transmissão de até 1:5? Significa que eu vou poder aumentar ou diminuir minha velocidade em até 5 vezes, ou aumentar e diminuir meu torque em até 5 vezes. Como a potência continua praticamente a mesma, toda vez que eu aumento a velocidade, eu diminuo o torque. E toda vez que eu diminuo a velocidade, eu aumento o torque. Então, uma relação de transmissão de 1:5 quer dizer que eu vou estar aumentando ou diminuindo a velocidade em 5 vezes e aumentando ou diminuindo o torque em 5 vezes. E a relação de transmissão máxima 1:10, ou seja, eu vou estar aumentando ou diminuindo a velocidade em 10 vezes e diminuindo ou aumentando o torque em 10 vezes. Já as correias em V, que no caso a polia usa um canal, vocês devem ter visto em um dos vídeos da Gates, que é um dos maiores fabricantes de polias existentes, que estão lá na página da disciplina, onde estão falando das aplicações, os tipos das correias e também como instalar e cuidar de manutenção, que nas correias em V as polias têm um canal. Então, como as polias estão dentro desse canal, você consegue uma relação de transmissão ainda maior do que as correias planas. Então, a relação de transmissão ideal pode chegar
até 1:8, e a relação de transmissão máxima até 1:15, que é bastante coisa. A potência é um pouquinho menor, 1500 CV, mas ainda é uma potência muito alta, e a velocidade tangencial até 26 metros por segundo. Apesar de ser menor do que das correias planas, ainda é uma velocidade tangencial muito alta. E o rendimento desse tipo de transmissão é de 0,95 a 0,98. Ou seja, o ideal seria 1, mas se tem uma perda muito pequena, tem perda de 5 a 2% aí na transmissão. Ou seja, se o meu motor está saindo com 1 CV, lá no final da minha transmissão, na pior das hipóteses, vai estar chegando 0,95 CV. Então quer dizer que você tem pouca perda nesse tipo de transmissão. Então por isso que até hoje é uma transmissão muito utilizada. Então as correias planas podem ser utilizadas em árvores paralelas ou reversas. Árvores paralelas é quando as duas polias estão paralelas, ou seja, você está com a tua correia bem alinhada. Caso de correias em V, você só consegue usar um tipo de montagem assim. Já as árvores reversas, ou seja, elas estão 90 graus uma em relação à outra. E nesse caso aqui ainda é possível usar as correias planas. Então as correias planas podem ser tanto árvores reversas como as árvores paralelas. Já a correia em V é só em árvore paralela. Para você dimensionar as transmissões por correia, você precisa de alguns dados para conseguir chegar em qual correia utilizar. No vídeo que vocês viram anteriormente, vocês viram que basicamente para você comprar uma correia, você tem que saber o perfil da correia e o comprimento da correia. Isso a gente está falando sempre em correia em V. Mas para você saber esse comprimento e o perfil que você vai usar, e até a quantidade de correia que você vai precisar utilizar, você tem que ter alguns dados do teu equipamento para conseguir dimensionar. A primeira coisa é o tipo de motor. Então, se vai ser um motor elétrico, se for um motor elétrico, se é um motor elétrico assíncrono, se é um motor elétrico síncrono, se é um motor de combustão interna, qual tipo de motor que você vai usar, qual que é a potência do motor. Essa potência geralmente para esses dimensionamentos a gente usa essa potência em CV, não em watts, que é a unidade do sistema internacional, mas aqui em Correios a gente fala bastante em unidade de potência de motor em CV. Rotação do motor, geralmente em RPM também. Então, qual que é a rotação do motor nominal? E aí tem uma diferença também, não sei se vocês sabem, mas a rede elétrica do Brasil, ela funciona, a corrente alternada funciona numa frequência de 60 Hz, e tem outros países, como na Europa, que funciona numa frequência de 50 Hz. Então, isso altera a rotação do motor. Vai ter algumas tabelas de dimensionamento que vai ter a rotação considerando 50 e 60 Hz. Sempre lembre que no Brasil a nossa rede tem 60 Hz, então a gente vai usar sempre a rotação correspondente a uma rede de frequência 60 Hz. Tipo de máquina e equipamento, então que tipo de máquina e equipamento que vai ter essa transmissão, porque daí vai ter um fator lá de serviço que a gente vai procurar que depende desse tipo de equipamento, até para saber se vai ter sujeira, não vai ter sujeira, qual que é a criticidade, rotação da máquina do equipamento. Então você tem que saber a rotação do motor e a rotação da máquina do equipamento. Por que isso? Justamente para determinar a relação de transmissão que você vai utilizar. Então, se a rotação do motor for exatamente a mesma da rotação da máquina de equipamento que se precisa, você usaria uma relação de transmissão 1:1, ou seja, você vai manter a rotação do motor. Se a rotação da máquina ou equipamento for maior ou menor do que a do motor, você vai ter que fazer uma redução aí para chegar nessa rotação que se precisa. A distância entre centros, por quê? Porque dessa distância entre centros que vai vir o comprimento da correia. Então, para comprar a correia, você vai ter que saber o tamanho dela. Por quê? Porque as correias em V, ela já vem fechada, digamos assim. Você não emenda ela já vem no comprimento que você precisa para utilizar. Então, é diferente das correias planas, que você consegue até emendar, a correia em V você já compra
exatamente no comprimento de utilização. Então, você vai comprar geralmente uma correia padronizada e para isso você tem que saber a distância entre centros. A maioria das vezes tem que ajustar a tua distância entre centros para que uma correia possa ser utilizada, uma correia comercial possa ser utilizada. E o tempo de trabalho diário da máquina. Até para saber o fator de serviço, você tem que saber o tempo de trabalho diário da máquina para conseguir determinar esse fator de serviço. Então, como calcula a potência projetada? Essa potência projetada é o que a gente vai trabalhar em todo o dimensionamento, a gente vai trabalhar com a potência do motor, a gente vai trabalhar com uma potência projetada. Por que potência projetada? Porque a gente vai pegar essa potência do motor em CV e multiplicar por um fator de serviço adimensional. E do que depende esse fator de serviço? Então, ele depende do tipo de motor utilizado, como eu falei, é um motor de combustão interna, é um motor elétrico, é um motor assíncrono, é um motor síncrono, é um motor de indução. Então, qual o tipo de motor que você está utilizando? Depende da quantidade de horas que você vai utilizar por dia. Você vai utilizar até 8 horas, de 8 a 16 horas, até 24 horas. Então, isso também muda esse teu fator de serviço. A aplicação, aonde que você vai aplicar essa correia. E esse fator de serviço é tabelado. Então, lá no disco virtual de vocês tem 9 arquivos em PDF e embaixo de cada arquivo desse, geralmente cada arquivo são 2 páginas, em cada página dessa tem um número de página. Então, lá na página 55 do material de vocês, vai ter uma tabela lá que vai estar dizendo fator de serviço. Na aula que vem, quando a gente resolver o primeiro exercício de dimensionamento de correia, eu vou mostrar bem como consulta essa tabela, mas ela vai estar lá na página 55 do disco virtual de vocês. Aí você vai selecionar que tipo de perfil de correia. Eu acredito que todos assistiram o vídeo da Gates. Então, lá no vídeo da Gates, ele fala em 2 tipos de correia: correia Super HC e correia High Power. Então, se você for falar em correia Super HC, geralmente você tem 3 tipos de perfil. Tem o perfil 3V, tem o perfil 5V e tem o perfil 8V. E como é que eu vou selecionar o perfil de correia que eu vou utilizar? Por dois dados que você tem que ter no início lá. Então, a primeira coisa é a rotação do eixo mais rápido. Não importa se é o motor ou é a máquina, mas é sempre o eixo mais rápido que vai determinar o que isso vai entrar de valor aqui no eixo Y. Então, rotação do eixo mais rápido em RPM e a potência projetada, que era a potência do motor vezes o fator de serviço. Então, vamos dizer lá, a gente tem um caso que a gente tem uma potência projetada de 3 CV e uma rotação de 3.000 RPM do eixo mais rápido. Então, a gente vai aqui em 3 CV e vai subir até encontrar 3.000 RPM. Então, nesse caso, a gente cairia no campo de aplicação aqui da correia 3V. Então, se a gente fosse usar uma correia Super HC, a gente ia usar um perfil 3V. Já se a gente fosse usar uma potência projetada de 20 CV e uma rotação de 400 RPM no eixo mais rápido, a gente já cairia aqui no perfil da 5V. Se a gente fosse uma potência maior ainda, lá para uns 700 CV e uma rotação de 200 RPM, a gente cairia no perfil 8V. Então, essa seleção do perfil da correia ela depende exclusivamente da rotação do eixo mais rápido e da potência projetada. Sempre tomar cuidado, não é a potência do motor nem a rotação do motor. É a rotação do eixo mais rápido e a potência projetada, que é a potência do motor vezes o fator de serviço. Mesma coisa serve se for usar as correias High Power 2. Então, também isso vai entrar com a rotação do eixo mais rápido e com a potência projetada em CV. Quanto maior a potência e menor a rotação, você vai aumentando as letras. Então, para potências menores e rotação maior, geralmente é A, e assim por diante até chegar ao perfil E das correias High Power 2. Mas basicamente, tanto as High Power como a Super HC, você vai entrar com os dados do eixo mais rápido em RPM e a potência projetada em CV.
Além de determinar o perfil da correia, você tem que dimensionar as polias também. Ah, mas como é que eu vou dimensionar a polia? Se a gente for pensar numa transmissão por correia, quanto menor for o diâmetro da polia, maior a tendência de você dobrar a tua correia. Por quê? Porque você tem um raio menor e mais você vai fazer uma tensão na tua correia ali, que tende a dobrar ela. E essa questão de dobrar ela vai fazer com que as tensões internas dela aumentem e que ela rompa mais facilmente. Então, lá em 1972, surgiu uma norma NEMA MG 114.42, que determina qual que é o diâmetro mínimo de uma polia que se pode utilizar para uma determinada transmissão. É problema usar maior? Não. Quanto maior, teoricamente, menos você judia da correia. Qual que é o problema? Quanto maior é mais caro e às vezes tem limitação de espaço. E às vezes você precisa de uma relação de transmissão 1:10, por exemplo. Então, se você usar a polia menor muito grande, a maior vai ser 10 vezes maior que ela ainda. Então, isso que tem que tomar um certo cuidado. Mas tem uma norma que determina o mínimo que pode ser aquela polia. E essa tabela que vem dessa norma também está nos arquivos postados lá no disco virtual para vocês. Para polia para correia Super HC, perfil Super HC está na página 57. E para High Power 2 está na página 58 do material disponível lá no disco virtual. Então você achou o diâmetro da polia menor aqui. Como é que eu vou achar o diâmetro da polia maior? Através da relação de transmissão. Então, o diâmetro da polia maior vai ser o diâmetro da polia menor vezes a relação de transmissão. Então, sempre você vai dimensionar pela polia menor e multiplicar pela relação de transmissão. As tabelas que estão presentes no material lá, esse diâmetro das polias vai estar em polegada. E a gente vai ter que dimensionar em milímetro. Então, sempre vai ter que pegar o valor em polegada lá e multiplicar por 25,4 para a gente chegar nesse valor em milímetros. Isso é conversão de polegada para milímetro, tranquilo. Como é que calcula a relação de transmissão? A relação de transmissão sempre vai ser rotação maior dividido pela rotação da polia menor ou diâmetro da polia maior dividido pelo diâmetro da polia menor. Só lembrando, se a gente for pensar que o mesmo, aqui a gente tem um diâmetro bem maior, então aqui a gente tem um comprimento de polia em contato muito maior. Sempre a polia maior vai girar mais lenta. Sempre a polia menor vai girar mais rápida. Então, lembre sempre que a polia menor gira mais rápido, a polia maior mais devagar. A polia menor tem menos torque, a polia maior tem mais torque. Tem vários autores que falam sobre essa relação de transmissão. Eu, no meu cunho, até para depois para corrente e para engrenagem, eu sempre falo para fazer o seguinte: relação de transmissão sempre maior que 1. Ou seja, sempre vamos para a relação de transmissão dividir a rotação maior dividido pela rotação menor. Então, sempre a rotação maior pela menor, ou o diâmetro maior dividido pelo diâmetro menor. Mas não a rotação da maior, a rotação maior, a rotação mais alta. Como é que calcula o comprimento das correias? Se a gente fosse pegar geometricamente aqui, desse centro aqui até esse centro aqui, a gente tem uma distância que a gente chama C, que é uma distância de centros. Se a gente fosse fazer o comprimento da correia aqui, a gente teria que pegar pelo menos duas vezes essa distância de centros, porque é uma aqui, ó, o comprimento, mais uma aqui, o comprimento.
Então, a forma de comprimento das correias, 2 vezes essa distância de centros, mais 1,57 vezes de diâmetro maior mais diâmetro menor. Por que isso? Concordam que, pela figura aqui, parece que metade da polia maior está sendo envolta pela correia e metade da polia menor? Então, qual que é o perímetro de uma polia circular? Seria πd. Π vezes d. Π é quanto? 3,14. Como é metade do diâmetro, 3,14 dividido por 2 dá 1,57. Então, seria 1,57, que é metade do π, porque é metade da correia que está envolvendo a polia, vezes diâmetro maior mais diâmetro menor. Então, a gente já envolveu uma parte aí, que seria 2 vezes a distância entre centros, mais essa parte em volta. Mas se for ver, aqui essa distância entre centros é uma distância reta. E aqui a gente tem uma distância em ângulo. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que calcular qual que é. Se a gente fosse aproximar por um triângulo isso aqui, então, como é que a gente faria isso aqui por um triângulo? Vocês concordam que essa diferença de altura é o diâmetro maior menos o diâmetro menor, dividido por 2. Então, seria o diâmetro maior menos o diâmetro menor dividido por 2, essa altura aqui. Aqui é a distância entre centros. E o que a gente quer calcular seria basicamente a hipotenusa disso aqui. Então, a gente teria que fazer essa compensação aqui. E por isso tem esse termo aqui, diâmetro maior menos diâmetro menor ao quadrado, dividido por 4c, para fazer essa compensação. Então, o comprimento das correias é 2 vezes a distância entre centros, mais 1,57d maior mais d menor, mais diâmetro maior menos diâmetro menor ao quadrado, dividido por 4c. Depois que você calculou esse comprimento, você já sabe que tipo de perfil de correia que você vai usar lá, se é high power, se é super HC, se é A, B, C, D, E, ou é 3V, 5V, 8V, e você sabe o comprimento, porque você já calculou ele, você pode escolher qual que é a correia em V disponível que tem o comprimento mais próximo do que você calculou. Então você não é aproximar para cima ou para baixo, sempre é para o mais próximo. Então, para correias High Power 2, já lá na página 62 do material de vocês vai ter uma tabela das padrões. E para Super HC, lá na página 60, vai ter uma tabela com as padrões lá. Então, você vai calcular e vai achar mais próximo. Como dificilmente você vai pegar exatamente o mesmo comprimento, depois você tem que fazer ajuste. Então, você vai pegar o mais próximo e depois vai fazer ajuste. Então, você tem um ajuste da distância entre centros. Por quê? Porque se mudou o comprimento da correia, você tem que ajustar essa distância entre centros. Então, essas distâncias entre centros ajustadas, que é CA aqui, vai ser o comprimento de ajuste, LA, que depois a gente vai calcular, menos H. Esse H é um fator de correção de distância. Isso aqui é tabelado também. Diâmetro maior menos diâmetro menor dividido por 2. Como é que calcula LA? LA é o comprimento da correia que a gente escolheu, não o que a gente calculou. Aquele que a gente escolheu lá na tabela, menos o 1,57 de novo aqui, que é o π dividido por 2, vezes d maior mais d menor. E a distância entre centros, agora a gente vai recalcular essa distância entre centros. Ela vai ser 3 vezes o diâmetro menor mais o diâmetro maior dividido por 2. Então, aquele fator de correção da distância entre centros que a gente falou, o que isso vai fazer? É aquele fator H da fórmula lá, você vai calcular a diferença entre o diâmetro maior e o diâmetro menor e dividir pelo comprimento de ajuste. Aí você vai achar um determinado valor e vai achar o fator H. Se for ver aqui está de 0
de intervalo de 2 centésimos sempre. Ah, não deu intervalo de 2 centésimos. Vai ter que interpolar para achar o fator H. Capacidade de transmissão por correia, ou seja, quanto cada correia vai conseguir transmitir de potência. Por exemplo, se a gente tiver um motor de 100 CV, dificilmente uma correia só que vai transmitir. Então a gente tem que calcular quanto cada uma consegue transmitir para saber quanto a gente vai utilizar. Então, essa capacidade de transmissão por correia vai ser uma potência básica. Essa potência básica que ela está tabelada é de acordo com o tipo, se é high power ou se é Super HC, e de acordo com o perfil da correia. Potência adicional também está tabelado. Geralmente está na mesma tabela essas informações da potência básica e potência adicional. Quando a gente fizer um exemplo, eu vou mostrar como é que a gente acha a potência básica e potência adicional. Fator de correção do comprimento e fator de correção do arco de contato. Depois que a gente somar a potência básica e a potência adicional e multiplicar por esses dois fatores, a gente vai saber quanto cada correia consegue transmitir. Fator de correção de arco de contato. Então, depende da diferença entre os diâmetros dividido pela distância entre centros. Por exemplo, se a gente tiver uma relação de transmissão de 1, a diferença entre os diâmetros vai ser zero. Então, nosso fator aqui vai ser zero. Significa que o arco de contato da polia menor é 180. Ou seja, se as duas polias são do mesmo tamanho, na polia menor a correia vai estar 180 graus em contato com ela e nosso fator vai ser 1. Quanto maior for nossa diferença de diâmetro, ou seja, maior nossa relação de transmissão, maior vai ser esse fator inicial e menor vai ser o fator de correção de arco-contato. Então, se a gente tiver um caso aqui de 1,5 de diferença aqui, nosso arco de contato da polia menor fica só 83 graus. Então, ele não chega a abraçar nem 90 graus a correia abraçar a polia. Aí a gente tem um fator de correção de 0,65, ou seja, a gente vai conseguir transmitir menos potência a cada correia. O número de correias vai ser a potência projetada, que a gente calculou no início, dividido pela potência por correia, que a gente acabou de calcular ali. Sempre arredondar para cima. Ah, deu 3,1 correias. Você não vai usar 3 correias, vai usar 4. Deu 4,05, vai usar 5 correias. Então, sempre dimensionar, arredondar para cima. Velocidade periférica máxima, Super HC até 33 metros por segundo. Isso sempre a gente tem que conferir no final. E a High Power 2 até 30 metros por segundo. E o arco de contato em radiano, você vai pegar o arco de contato que a gente pegou na tabela anterior e transformar simplesmente ele em radiano. Você vai multiplicar por π e dividir por 180. Como é que vai verificar a velocidade periférica máxima? Dá para calcular. Vai ser a velocidade angular vezes o raio. Ou a gente pode calcular π vezes o raio vezes a rotação, dividido por 30. Esse 30 aqui, na verdade, porque seria 2π dividido por 60 para transformar a rotação em RPM para Hertz, mas aí o 2 corta com 60, fica π sobre 30. Coeficiente de atrito, correia, polia. Aqui, na verdade, são alguns materiais de polia. Então, polia existe até de papel, polia de madeira, polia de aço, polia de ferro fundido. E alguns tipos de correia. Então, correia de couro. Antigamente, aquelas máquinas de costura antigas geralmente usavam correia de couro, correia de algodão, de lã. E aqui tem alguns coeficientes de atrito. E depois, por último, esforços na transmissão. Por que é importante calcular esforço na transmissão? Na verdade, a correia a gente já sabe quantos vai usar e qual potência vai transmitir. Mas se a gente quiser dimensionar o eixo, por exemplo, a gente vai ter que saber que esforços que essa transmissão está sofrendo. Então, se a gente tiver uma velocidade angular aqui das polias, sempre a gente vai ter uma força puxando para que essa polia gire, que seria uma força 1, e
Consequentemente, a gente tem uma força 2 que é a resistência ao movimento. Então, você vai ter uma força 1 puxando para que essa polia gire e, consequentemente, você vai ter uma força 2 segurando. Aí você vai ter uma força tangencial aqui que justamente faz esse giro da polia. Então, essa força tangencial tanto faz girar para cá como faz girar para cá. Então, a força tangencial vai ser o momento torsor dividido pelo raio da polia, ou duas vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro. Tanto faz se calcular para a polia maior ou para a polia menor, essa força vai ser a mesma. Por quê? Porque lembra que o torque é maior na polia maior, o torque é menor na polia menor, mas como você está dividindo pelo raio, você está compensando aqui. Então, se calcular a força tangencial na maior ou na menor, essa força tangencial tem que ser a mesma. Às vezes dá uma pequena variação por perda na transmissão, mas para nossos cálculos aqui a gente vai considerar que é a mesma. Como é que calcula o momento torsor? Na verdade, seria a potência do motor pela velocidade angular. Velocidade angular a gente vai substituir por 2π vezes a rotação. Aí esse 30 está em cima porque a gente dividiu a rotação por 60 para dar em Hertz. E daí o 2 corta com 60, fica 30 vezes a potência, dividido por π vezes n. Isso para dar em Newton vezes metro. Então o momento torsor aqui vai dar em Newton vezes metro. E também tanto faz calcular para polia 1 ou para polia 2. Desculpa, aqui muda. A força tangencial é a mesma, mas o torque na polia maior é maior e o torque na polia menor é menor justamente por causa da rotação. Na polia menor você vai ter uma rotação menor e um torque maior. Então, o torque maior sempre vai ser na polia maior. Aí você vai calcular também a F1 e F2. Como são duas incógnitas, a gente tem duas variáveis. Uma que é a relação entre uma e a outra vai ser exponencial do coeficiente de atrito vezes o ângulo de contato. Ou seja, esse coeficiente de atrito relaciona diretamente as forças F1 e F2. E a gente vai saber que a força tangencial é a resultante entre a F1 e F2. Então, a força tangencial vai ser F1 menos F2. E, finalmente, uma força resultante F, que, de novo, vai ser importante para nós dimensionar o eixo, não para dimensionar as polias dos correias, seria F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno de alfa, que é o arco de contato. Então, rapidamente, os passos para dimensionar. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de dimensionamento de polias, um de Super HC e um de High Power 2, para vocês conseguirem continuar a disciplina aí.